Bom dia a todos aí. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, né, para vir aqui nesse sábado falar sobre esse tema tão gostoso, né, tão prazeroso e tão importante também para o nosso futuro, para o nosso presente também, que é essa questão ambiental. Eu acho que o foco aqui é o Distrito Federal, né, de falar sobre o Distrito Federal. Eu vou, assim, tentar, assim, nesses 20 minutos, eu acho que eu com certeza vou ultrapassar esses 20 minutos, mas tentar dividir a minha primeira intervenção aqui em três partes. Primeiro, falar um pouco da formação, do histórico ambiental do DF, que eu acho que é muito importante aqui, a gente conhecer um pouco como é que foi essa formação desse território aqui, por que Brasília foi construída nessa região aqui, tá certo? Isso eu acho importante a gente falar sobre isso, porque isso tem tudo a ver com essa questão ambiental. A escolha do sítio onde Brasília foi construída, onde o Distrito Federal foi implantado, tem a ver basicamente com questões ambientais, tá certo? Em que pese, na época, essa questão de meio ambiente, essa discussão, não fosse uma discussão tão acalorada e tão importante para nós todos como é hoje em dia. Bom, na segunda etapa, falar dos problemas ambientais do Distrito Federal, dar uma pincelada rápida sobre isso, mostrar que em que pese nós tenhamos uma origem assim, muito bem planejada do ponto de vista ambiental, nós temos hoje problemas sérios em várias áreas, na parte de recursos hídricos, lixo, de ocupação territorial e tal. E no terceiro, falar um pouco dos desafios, qual é o desafio para a gente reverter essa situação? Como é que a gente consegue, como é que a gente pode, a nossa sociedade aqui, reverter um pouco essa situação atual de problemas do ponto de vista ambiental? Então vamos começar, qualquer coisa assim, eu acho que isso aqui é mais que se eu estiver falando muito rápido, eu tenho a tendência às vezes a falar um pouco rápido, o pessoal pode me interromper aí e perguntar, ou, enfim. Mas enfim, pessoal, acho que a formação, quando houve a decisão de se interiorizar na capital da República, essa decisão, eu vou fazer um resumo disso aí, porque é uma história até muito interessante, mas infelizmente não vai dar tempo para eu contá-la toda aqui. Mas essa decisão foi tomada principalmente na nossa primeira Constituição Republicana, em 1891, quando no seu artigo 3º dessa Constituição, nesse artigo 3º determinava que ficava reservado um quadrilátero de 14.400 km², no interior do Brasil, no Planalto Central, para fins de implantação da futura capital da República. Naquela época, em 1800 e lá vai fumaça, a capital era no Rio de Janeiro, né? Mas havia já uma série de discussões já acumuladas ao longo de tempos em relação à necessidade de se desenvolver o território central do Brasil, enfim, de ter alguma dinâmica maior do ponto de vista da economia, e existia uma discussão muito grande também de se interiorizar a capital, que seria importante para desenvolver essa região. E também por questões também, e isso aí essas questões sempre aparecem, questões militares, né, de que a capital era no litoral e que isso era um problema, deixava a capital meio fragilizada, se houvesse uma possibilidade de um ataque ao Brasil e tal, enfim, que era importante colocar a capital no centro do Brasil. E essa decisão foi consignada nesse artigo 3º da Constituição de 1991, e para fins de demarcação desse território dos 14.400 km², foi naquela época constituída uma comissão que eu acho uma história muito interessante de todo mundo conhecer, a Comissão Cruz, né, que foi instituída para fins de demarcar, para vir aqui nessa nossa região e demarcar esse quadrilátero de 14.400 km². Essa comissão teve o nome de Cruz, Comissão Cruz, porque foi uma homenagem ao chefe dela, que era um astrônomo de origem belga, na época ele já era naturalizado brasileiro, o Luiz Cruz. E a história do Luiz Cruz é uma história também muito interessante, como é que ele se apaixonou pelo Brasil, né? O Luiz Cruz era um sujeito, ele era belga de origem, nasceu, agora eu esqueci o nome da cidade que ele nasceu na Bélgica, mas enfim. E ele tinha muitos amigos na Bélgica brasileiros que incentivavam muito ele vir a conhecer o Brasil. Ele resolveu vir conhecer o Brasil. Nessa viagem que ele veio para o Brasil, ele conheceu o Joaquim Nabuco, que já era um intelectual muito importante brasileiro, uma pessoa escrevia muito, de muitas ideias, e o Joaquim Nabuco incentivou muito ele a ficar no Brasil, porque o imperador na época era um sujeito que gostava muito de astronomia, o Cruz era astrônomo, e ele incentivou muito que deveria ficar no Brasil, e realmente o Cruz veio para cá para fazer uma viagem de férias e ficou no Brasil, acabou não saindo, constituiu família aqui, foi
diretor do Observatório Nacional, do nosso Observatório Astronômico, e acabou ficando e foi o sujeito que foi indicado para chefiar essa comissão. Essa comissão saiu em 1891, 92 do Rio de Janeiro, de trem, foi até Uberaba, eram 22 pessoas carregando cerca de 10 toneladas de equipamentos, e de Uberaba eles vieram a pé, montado em burro e montado em cavalo até Pirenópolis, e em Pirenópolis eles se dividiram em 4 turmas para fins de demarcar esse quadrilátero de 14.400 km². Mas eles não só demarcaram esse território, como fizeram um trabalho primoroso. Eu digo primoroso porque eu conheço esse trabalho do ponto de vista técnico. É um trabalho que foi o primeiro levantamento ambiental da nossa região. Eles fizeram um trabalho do ponto de vista da flora, de fauna, de recursos hídricos, do tipo de solo que predominava nessa região. Enfim, fizeram, porque a comissão era constituída por botânicos, tinha geólogo, tinha de várias especialidades, muitos ajudantes, carregando muito equipamento, né, equipamento de astronomia, de topografia, de geodésia, para equipamentos de manutenção dessa tralha toda também, e eles fizeram um relatório sobre essa região, esses 14.400 km² que eles demarcaram, muito importante do ponto de vista ambiental. Eu sempre digo que esse foi o primeiro grande estudo ambiental que houve da nossa região, porque o foco do trabalho deles são aspectos ambientais da nossa região, do ponto de vista de clima, por exemplo, da questão dos recursos hídricos. Eles fizeram um levantamento muito grande aqui, da importância do cerrado, e fizeram algumas medições também muito interessantes. Tiveram, naquela época não existia a estação ecológica de águas emendadas, mas tiveram naquela região detectar o fenômeno lá que acontece de junção de 2 bacias hidrográficas com uma mesma vereda. Enfim, fizeram um trabalho muito importante do ponto de vista ambiental, e esse eu digo sempre que foi o trabalho que vamos dizer assim, foi o lastro da escolha do nosso território aqui. Isso foi em 1892, eles estiveram aqui em 2 oportunidades, estiveram numa, voltaram para o Rio, fizeram esse relatório que é chamado da Comissão Exploradora do Planalto Central. Esse relatório está à disposição nas melhores bibliotecas aqui da cidade. Eu acho que quem se interessa pela história da nossa região vale a pena dar uma consultada nele, porque é escrito em português da época, com fotografias e tal, mas muito interessante, muito detalhado. A gente vê, o Cruz era um sujeito muito, assim, um técnico de grande envergadura na trajetória dele. Ele tem uma série no currículo dele, uma série de trabalhos que ele fez no Brasil de suma importância, não só esse da demarcação dessa primeira área aqui do DF. Mas, enfim, depois disso eles estiveram aqui novamente para demarcar dentro desse quadrilátero, que eles já haviam já estipulado, qual era, dentro desse território, qual era o melhor sítio para se instalar a capital. Aí, mas por conta de grana, de questões financeiras, essa segunda missão foi abortada e eles voltaram para o Rio, mas mesmo assim já fizeram uma indicação preliminar de onde seria melhor localizado a Brasília, a capital da República.